Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e arqueologia. Pessoal, eu não sei se a internet hoje vai estar ok, vocês vão me posicionando aí se houver qualquer problema, porque eu e Laura estamos em viagem. Pode olhar que a gente improvisou aqui até uma parede aqui para transmitir, porque eu não poderia deixar de ter o bate-papo semanal com vocês, tá bom? Então, espero que ocorra tudo bem, porque hoje eu quero falar de um achado arqueológico recente, foi a descoberta de uma tumba inédita de um faraó egípcio. E será que essa descoberta tem relação com a Bíblia Sagrada? Então, fica com a gente aí, porque esse é o assunto que a gente tem hoje. Vamos falar sobre egiptologia, orando a Deus para que a internet segura bem, tá bom? Eu estou usando o roteiro aqui do meu celular, porque deu um problema na internet do hotel aqui. Mas vamos lá. Vamos dar boa noite, então, pessoal que está com a gente. Vamos começar, então. Quem está com a gente aqui entrando agora na nossa live, vamos lá. Primeira pessoa que aparece aí é Borboleta de Aço, Santa Catarina aqui. Gostei do perfil, viu, Borboleta de Aço? Um grande abraço, que Deus abençoe você, meu irmão. Quem mais aqui? Júnior Almeida, de Mocajuba, no Pará. Boa noite, Júnior. Que Deus esteja com você também. Vamos lá, gente. Vamos chamando as pessoas para participarem com a gente, tá bom? Tem o Célio Soares, de São Luís do Maranhão. Boa noite, Célio. Muito obrigado por estar conosco. Vamos ver quem mais que está participando. O pessoal já está entrando aí. Alisson Ramos, de Recife. Olha, Alisson, hoje eu pousei em Recife. Eu cheguei ontem de Portugal e já peguei um voo hoje de madrugada e já pousamos em Recife. Passei na sua cidade aí, mas só passei mesmo, não fiquei, não. Tá bom? Boa noite, Portugal. Érica Cardoso. Eu acabei de falar que cheguei de Portugal e fui para Recife. E a Érica também está com a gente aí. Obrigado, Érica. Eu estive aí no Porto. Aliás, um grande abraço para todos os queridos do Porto que me receberam lá, a Comunidade Cristã Ágape, a Igreja Batista Atitude, a Igreja Adventista, também tinha várias igrejas adventistas ali em redor. Muito obrigado pelo carinho. E o Felipe Teodoro, de Vitória, no Espírito Santo, tá bom? Agora, para terminar o boa noite aqui, eu quero saber quem ouviu falar dessa última descoberta arqueológica no Egito, de uma tumba de um faraó que até então ninguém sabia dessa tumba. O faraó, sim, é o faraó Tutmés ou Tutmoses II, mas a descoberta da sua tumba foi algo inédito. Quem ficou sabendo disso aí, deixa eu só ver nos comentários. Quem ouviu falar dessa descoberta arqueológica recente, acontecida no Egito, foi anunciada agora, há pouco mais de um mês, que descobriram no Vale dos Reis a tumba do faraó Tutmoses II, Tutmés II. Vocês ouviram falar disso? Marcela Fernandes aqui diz ouvir rumores. Quem mais? O Elieber Ramires, eu ouvi falar. Quem mais aqui? Eu estou pegando aqui nos comentários de vocês. Eliezer Ramires, eu ouvi falar. Antônio Carlos, eu ouvi. Muito bem. Agora, já que vários aqui ouviram falar disso, vocês, porque eu sei que as notícias não trouxeram esse lado que eu vou dar agora na nossa live aqui, vocês sabiam que esse achado pode ter uma relação com a Bíblia Sagrada? Então, fica ligadinho, porque esse é o nosso tema de hoje. O achado da tumba de Tutmés II e qual a provável relação desse achado com a história bíblica. Antes de entrar no tema, eu quero convidar você que não é meu aluno na plataforma Bíblia Comentada, que você possa se inscrever também na plataforma. Tem muito material ali. Na verdade, um pouco do que eu vou falar para vocês hoje, eu estou reproduzindo, pelo menos uma parte, de textos ou de conteúdos que tem lá nas aulas de Êxodo. Então, se você ficou curioso, quer saber mais, aliás, antes até de você clicar para conhecer mais a plataforma, assista essa live de hoje. E se você gostar do conteúdo, saiba que tem muito mais esperando você na plataforma A Bíblia Comentada, tá bom? Vamos então ao nosso bate-papo de hoje. Eu vou colocar aqui o nosso achado arqueológico. O achado arqueológico tem a ver com esse faraó aí. Essa é uma silhueta dele, de um dos templos de Luxor, onde você vê o faraó recebendo oferendas e uma mão, que não aparece, provavelmente a deusa Ísis, colocando em sua boca uma chave, parece uma cruz, é a chave Ankh, que representa a vida eterna. Agora, aqui está a múmia do faraó Tutmoses ou Tutmés II e algumas fotos iniciais da tumba dele. A foto de cima mostra a tumba antes de ser limpa pelos arqueólogos e a parte de baixo
quando ela já foi limpa. Apenas para esclarecer para vocês, quando eu falar Thutmose ou Thutmoses II, eu estou falando da mesma pessoa, tá bom? É porque o egípcio antigo, a pronúncia exata do Egito, ninguém sabe. Nós sabemos algumas palavras por associação com o copta, pela forma como a língua grega, principalmente no período ptolomaida, traduziu o egípcio antigo. Então, algumas palavras, alguns sons, a gente tem uma ideia, mas uma ideia, assim, aproximada. Por exemplo, quando você escreve em inglês a palavra justice, a gente fala justiça em português. Se eu não tivesse a língua portuguesa, mas eu tivesse apenas a língua inglesa, você poderia dizer, essa palavra aqui deve ser justicia, porque você ia deduzir pelo inglês, justice, ok? Justicia, mas a gente não fala justiça, a gente fala justiça. Então a gente não saberia bem se não tivesse o fonema da língua que foi traduzida. Então, quando François Champollion, em 1822, decifrou a língua egípcia, ele deduziu algumas palavras pelo copta, pelo grego, e também por uma criação fonética dele mesmo. A gente coloca geralmente um ezinho antes ali das sílabas, entre as sílabas. Então, por isso não sabemos exatamente como é a pronúncia, e isso dá que os manuais às vezes apresentam duas pronúncias para o mesmo nome. Repetindo, o nome dele pode ser pronunciado Thutmoses ou Thutmose II. Quer ver mais uma vez a múmia dele? Vamos ver a múmia dele completa. A múmia dele já tinha sido encontrada. Aí você pode falar, não é, Rodrigo, mas já tinham encontrado a múmia dele, mas agora que encontraram o túmulo dele, eu vou explicar para você daqui a pouquinho como é que isso aconteceu. Aqui está a múmia de Thutmose II. Ela foi encontrada no século XIX, final do século XIX, mas só agora o verdadeiro túmulo dele foi encontrado. Por quê? Esse que está aparecendo na foto para vocês aí é o professor Litherland. Ele é chefe do New Kingdom Research Foundation. É uma fundação de pesquisa arqueológica, e ele está com outro arqueólogo aí, que esse segundo eu não conheço. E o professor Litherland, ele é especialista em egiptologia, e ele já desconfiava que ali poderia estar a verdadeira tumba de Thutmose II. Por que a múmia dele foi encontrada antes? O que aconteceu? Descobriram agora que a tumba na qual encontraram a múmia do Thutmose foi uma segunda tumba, não a tumba original na qual ele foi sepultado. Tá bem? Por quê? Parece que os egípcios antigos, lá atrás mesmo, no período faraônico ainda, removeram a múmia dele para esse lugar onde ela foi finalmente descoberta. Tá certo? Removeram. Mas o local original do seu sepultamento é esse que eu vou mostrar aqui hoje, que foi descoberto agora pelo professor Litherland. E por que eles removeram? Nós temos algumas hipóteses. Alguns pensam que foram inimigos políticos que talvez estavam ameaçando apagar o nome dele da tumba. Isso acontecia porque, por exemplo, a múmia de Hatshepsut, que na minha interpretação foi a mãe adotiva de Moisés, ela teve a sua múmia tirada da sua câmara mortuária em Deir al-Bahari e levada justamente para a câmara funerária da babá dela, da empregada dela. E quando eles encontraram a múmia da empregada da Hatshepsut e encontraram a múmia da Hatshepsut no chão, pensaram que era a empregada da empregada, e era a rainha que estava ali. Então pode ser que a múmia, com todos os elementos dele, foram transportados por medo de saque já na antiguidade. A segunda razão que os arqueólogos pensam que a múmia dele foi retirada do seu local original é porque essa tumba foi construída debaixo de um pequeno lençol freático ali que tem na montanha. Ali é deserto, mas tem alguns lugares onde você tem água. E isso causou vazamento e inundação nessa tumba. Então, por isso, talvez que ela foi removida do seu local. Aí, agora encontraram a tumba original. O professor Litherland, junto com outros egiptólogos, começaram a escavar nesse lugar que eu estou mostrando para vocês e encontraram esse buraco. Como tem um buraco e tem escadas, eles deduziram, olha, somente alguém muito rico estaria sepultado aqui, porque a escada foi cavada na rocha e somente pessoas da família faraônica tinham dinheiro para poder ser sepultados com tanto requinte. E quando entraram, eles descobriram naquele
em todo aquele entulho que eu mostrei para vocês, alguns utensílios quebrados, e nesses utensílios, em vários deles, você podia ver o nome do faraó. Ele aparece no cartucho. O que é o cartucho? Vocês estão vendo que no arco em cima tem um nome escrito dentro de um círculo meio oval? Pois é, esse nome é o nome de um faraó. Eu vou explicar isso para vocês. Normalmente, alguém que era da família real escrevia o seu nome na parede dentro de um retângulo, podia ser dentro de um retângulo, que parecia ter uma bandeira ou um templo, como se fosse a planta baixa de uma construção, dentro de um retângulo ou dentro dessa forma circular. Qual o objetivo disso? É que ao colocar o nome do faraó ou de um membro da sua família dentro daquela parte circular, você tem 3 significados na cultura egípcia. Primeiro, o significado de vida eterna. Vida eterna. O segundo significado é que o seu reino não tenha fim. Porque se você está com um ciclo, você começa e volta para o mesmo ponto e ele nunca tem fim. Eles acreditavam que a vida eterna era uma espiral de repetições. E em terceiro lugar, era uma forma também de demonstrar num símbolo a extensão do governo daquele faraó. Tá certo? Agora, o nome cartucho, ele já não tem nada a ver com os egípcios. Os primeiros pioneiros da egiptologia foram franceses. Pessoas como... Há vários que tiveram ali, não só franceses, mas ingleses também. Mas é porque quando Napoleão Bonaparte, em 1798, 1799, estava acampado no Egito para lutar contra os ingleses, ele levou no seu exército ali um séquito de intelectuais franceses, historiadores, especialistas em arte. Então foram esses os primeiros a mapear os desenhos egípcios, as estátuas, e levar tudo para a França. Veja, 1798, nessa época, François Champollion ainda nem tinha começado a traduzir nada, ele só foi traduzir a Pedra de Roseta em 1822, ou seja, quase 3 décadas depois. Então, nessa situação, os primeiros a escreverem o livro Description de l'Égypte eram franceses. E como esse desenho dos nomes ele parecia uma bala de cartucheira, eles chamaram de cartouche, tá certo? Cartouche, por causa da cartucheira. E aí o nome pegou, tá certo? Até hoje eu falo cartucho, mas não tem nada a ver com os egípcios antigos. Já que eu falei dos nomes do faraó, eu não sei se deu para vocês verem lá, naqueles pedaços de cerâmica, o nome do faraó aparece como está aqui no meio. Ó. Você tem 3 nomes do faraó escritos aqui. Eu vou explicar para você. O faraó, ele recebia 5 nomes. O primeiro era o nome de Horus, que geralmente ficava dentro de uma bandeira. Tá vendo esse primeiro aí? Olha, era o nome de Horus. E esse nome era o nome que ele tinha quando achavam que ele era a encarnação do deus Horus. O segundo nome seria o nome de Nebti. Nebti, ou as 2 senhoras, que seria Nekhebet e Wedjet, que seria um abutre e uma cobra, 2 deusas ali. Então o faraó ele tinha parceria com essas 2 deusas. O terceiro nome era o do Horus Dourado, era o nome do Horus vitorioso, quando o Horus luta contra Set, o deus das trevas, e o vence. Essa vitória também passa para o faraó. O quarto nome, o nome de Nildet, ou pré-nome, é o nome que o faraó adquiria quando ele assumia o trono, tá bom? Quando ele assumia o trono. Esse nome do meio aí, que é justamente o nome que está nos pedaços de cerâmica que eles encontraram, é justamente a Nesuit Bejet, que seria o nome da entronização. Quando o faraó assumia o trono, ele recebia um nome. Mais ou menos para vocês entenderem, quando um monarca, por exemplo, ele assume a coroa da Inglaterra, ele recebe agora um novo nome. Em muitas situações, um papa, por exemplo, o papa Karol Wojtyła, quando assumiu o papado, ele adquiriu o nome de João Paulo II. Então, da mesma maneira, o faraó, quando assumiu o trono, ele assumiu um novo nome, que é chamado de prenome. E depois tinha o último nome, que era o nome de nascimento dele, o nome de Sarré, que era o nome que ele tinha dos seus pais assim que ele nascia. Bom, era o nome do meio lá, ou o nome, o prenome que aparece nos cartuchos, indicando que aquela tumba era de fato do faraó Tutmosis ou Tutmés II. Agora, olha que interessante, essa seta vermelha
mostra o lugar onde eles encontraram essa tumba. A bem da verdade, e aqui uma foto tirada de dentro da tumba, olhando a escadaria que eu mencionei para vocês. A bem da verdade, essa tumba já tinha sido localizada em 2022, mas demorou muito tempo para os arqueólogos irem ali e conseguirem limpar tudo. Muitas escavações no Oriente Médio, que inclui Egito, elas acabam acontecendo na época das férias dos professores, ou seja, o professor não tira férias, ele sai para escavar. Eu mesmo, é assim que é a minha vida. Normalmente, professores do Brasil têm um período de férias, um período de recesso, que coincide com janeiro e julho. Mas julho é a época, entre aspas, do meu recesso escolar, mas é quando a gente vai escavar. E não sou apenas eu, por ser brasileiro, tupiniquim, não. Mesmo os professores da Universidade Hebraica, a maior parte deles, não todos, mas a maior parte, escavam nas férias de verão do hemisfério norte. Há sítios arqueológicos que funcionam em outras épocas do ano, mas a maior parte dos sítios você só escava nas férias. Por isso que agora, eu não sei essa altura do campeonato se ainda há vagas, mas na nossa última live eu falei que nós estaremos levando 25 pessoas para uma viagem para Israel comigo, e a metade da viagem será turística, a outra metade será para escavarmos em Laquis. Então, eu não sei, sinceramente, essa altura do campeonato, quantas vagas há. Eu sei que mais da metade já foram preenchidas, mas se você ainda quiser entrar lá, Laura vai deixar o link aí. Já está na descrição aí, tá bom? Então, corre depois da live. Oi? Estão acabando mesmo. A Laura está confirmando que as vagas estão acabando. Isso aqui não é pitch de venda, não, gente. Isso aqui é verdade, tá bom? Semana que vem eu vou ver isso. Não garanto. Então, vamos lá. Então, eles foram escavando aos poucos e agora que eles conseguiram, então, limpar por completo o túmulo. Aqui está o grupo do pessoal que ajudou a escavar. A maior parte deles não são arqueólogos, são voluntários, assim como eu estarei levando voluntários, tá bom? A gente não tem arqueólogo suficiente para 30, 40 pessoas, então são voluntários. E aqui na foto de cima, você tem como estava a tumba. Essa outra foto eu vou mostrar também, toda suja, toda cheia de entulho. Então você tem que tirar todo esse entulho, peneirar, ver se não tem pedaço de cerâmica e pedaço de inscrição. E depois de limpo, eles encontraram a parede ali, olha. Então, o que nos chama atenção é que no passado faraônico, essa parede já foi desmontada. Eles já cortaram toda o reboco original da parede. Aqui dá até para vocês terem noção, num cantinho aí, algum pedaço de reboco com a cor original azul, tá vendo? Então a parede era toda pintada. E aqui 4 pedaços de reboco que foram levados para o laboratório e analisados. Esses rebocos mostram que a parede então era decorada, era pintada com estrelas, com a forma do céu, do sol também, desenhos do faraó. Mas já que os restos mortais dele foram recolhidos, eles demoliram o local, os antigos egípcios. E o lugar ficou assim por pelo menos 3.500 anos aproximadamente, até ser redescoberto agora em 2022 e toda limpa agora em 2025. Agora, você já entendeu o achado, mas para ficar bem didático para você, eu tenho que contar agora, nessa segunda parte da live, como é que os egípcios sepultavam as pessoas na sua época, principalmente os faraós, e como essa forma de sepultamento egípcio mudou para você entender o que aconteceu. A Laura colocou uma mensagem para mim. Foi sem querer. Foi sem querer, querendo. Vamos lá, então. Olha aqui, você está vendo na sua tela aí uma mastaba. Mastaba é o nome que a gente dá para a primeira forma de sepultamento que os egípcios tinham. Esta construção de pedras, na verdade, era como se fosse uma pequena casa. Ela tinha cômodos na parte de cima e também no subsolo. Era assim que os egípcios sepultavam as pessoas. Vou mostrar como é que a mastaba era debaixo da terra. Olha essa imagem aí, tá vendo? Olha, você tem a parte de cima, onde você tem uma estátua do defunto, um outro local onde você tinha um pequeno santuário e um fosso. E embaixo do fosso eles faziam um local onde a múmia ficava. Isso é chamado de mastaba. Então era assim que a mastaba ficava. Depois a mastaba, em 2600 a.C., na terceira dinastia faraônica,
as mástabas foram modificadas para começar a virar pirâmide. Aquela pirâmide que você está vendo lá no fundo com degraus é a pirâmide de Saqqara, ou Saqqara. É a mais antiga pirâmide escalonada que nós temos. Essa pirâmide, eles pegaram uma mástaba e a partir da mástaba eles foram ampliando e transformando numa pirâmide. O primeiro arquiteto que fez essa pirâmide é o arquiteto Imhotep. Lembra do filme A Múmia? Na Múmia lá, a múmia do filme, a múmia chamava-se também Imhotep. Só que o filme está completamente errado, porque ele coloca aquela múmia num determinado momento, não sei quem assistiu o filme A Múmia, ele escuta um camarada falando em hebraico e ele fala assim, a língua dos escravos. Então, é um anacronismo terrível do filme, que ele coloca Imhotep, que viveu em 2600 a.C., na época dos hebreus, que viveram no Egito por volta de 1500 a.C. Ou seja, entre o Imhotep da história e os hebreus no Egito, haviam se passado 1100 anos. Então, aquela parte do filme lá foi... Como eles sabem que ninguém vai saber desse negócio mesmo, ficou bonitinho, mas o filme é legal. Vamos voltar então. Imhotep foi o arquiteto que construiu essa pirâmide escalonada, ele transformou as antigas mástabas em pirâmide. Aí, a partir daí, os faraós começaram a ser sepultados em pirâmide. Estas são as três mais importantes, fora as pequenas, né? As pequenas são as pirâmides satélites, mas as três maiores são as pirâmides de Quéops, Miquerinos e Khafre, Quéops e Miquerinos, fica ali no Vale de Giza, na região de Giza, no Egito. Essas três pirâmides pequenas, as mulheres agora vão ficar muito pé da vida com os egípcios, são pirâmides das esposas dos faraós. Então você tem ali o avô, o neto e o filho, as três pirâmides, Quéops, Khafre e Miquerinos. Então você tem avô, filho e neto. E as três pirâmides menores são das esposas deles. Então você vê que naquela época não tinha muita igualdade de gênero. A pirâmide da esposa é menorzinha. Essa pirâmide data de aproximadamente 2500 a.C. e ela é do período da quarta dinastia faraônica, tá bom? Então, como eu falei com vocês, entre a primeira dinastia nós não temos muita evidência de sepultamento, mas a segunda dinastia e a terceira, parece que eles sepultavam as pessoas em mástabas. Depois, na terceira dinastia, a mástaba foi transformada em pirâmide, 2600 a.C., estou arredondando a época, e por volta de 2500 a.C., eles começaram a fazer aquelas pirâmides bonitas que vocês estão vendo lá. Um detalhe, os hebreus só foram para o Egito 1000 anos depois, 1100 anos depois. Então não foram os hebreus que construíram as pirâmides que até hoje são o cartão postal do Egito. Até aí você aprendeu? Só que tem um problema. Essas pirâmides, elas atraíam muito a atenção de ladrões de sepultura já na antiguidade. Por quê? Eles sabiam que o faraó era sepultado com suas joias, com seus ouros, com a sua própria múmia. Naquela época ninguém estava interessado em múmia. E aliás, durante quase toda a história que ladrões de sepultura chegaram nas tumbas faraônicas, nenhum deles estava interessado na múmia. Muitas múmias, inclusive múmias de faraós, foram queimadas em lareiras, porque o pessoal não tinha lenha o suficiente. Eles vendiam múmia e o pessoal usava múmia e jogava na lareira. Nós temos casos registrados de muitas múmias que eram registradas em venda no Egito e usadas como lenha. Muitas foram destruídas assim. O que os ladrões de sepultura queriam ao encontrar essas múmias, uma verdadeira caça ao tesouro, era encontrar os tesouros do faraó. Então, mesmo na antiguidade, os egípcios perceberam que era uma fria deixar a tumba do faraó monumental para todo mundo ver. Então eles resolveram mudar na 18ª dinastia. Veja, falei para vocês da 4ª dinastia. Na 18ª dinastia, eles mudaram, 14 dinastias depois, o estilo de sepultamento dos faraós, para colocar a tumba deles agora escondida, para que os ladrões de sepultura não encontrassem. Foi aí que, vou colocar aqui para vocês na tela uma foto. Você está vendo o Cairo aí escrito? Olha o Cairo. Nas proximidades do Cairo você tem aquelas pirâmides que eu mostrei.
a pirâmide de Giza ali, né? Ou Giza, como alguns falam, que é a pirâmide de Quéops, Khafre e Mycerinos, as três maiores. Você tem em Mênfis, que também fica pertinho do Cairo aí, a pirâmide escalonada de Saqqara. Agora, eles saíram de sepultar lá em cima e trouxeram, a 18ª dinastia, trouxeram os reis que morriam aqui para o Vale dos Reis. Está escrito em inglês, Valley of the Kings. Está com uma estrela aí. Olha a distância do Cairo lá para baixo. Então, agora, eles começaram a sepultar os seus reis de maneira oculta. Aí está vendo um vale, e você consegue ver que no vale tem vários morrinhos de terra. Foi nesses morrinhos de terra, de maneira escondida, agora oculta, de possíveis ladrões de sepultura, que os egípcios passaram a sepultar os seus faraós. Veja que no morro tem várias entradas. Essas entradas que vocês estão vendo aí foram entradas que foram descobertas por arqueólogos? Não, por ladrões de sepultura. Essa aqui é uma parte muito triste que eu tenho para contar para vocês, gente. Os ladrões de sepultura chegaram antes dos arqueólogos. Porque a arqueologia é uma ciência moderna, ela começa no final do século XVIII para cá. Não havia antes esse interesse arqueológico que nós vemos, havia mais era o colecionismo. Pessoas que invadiam, roubavam estátuas, vendiam, muitas estátuas de ouro foram derretidas. Não só no Egito, essa pilhagem aconteceu em vários lugares, mas o Egito parece que foi um dos mais assim, atacados, a Grécia também. Era muito comum encontrarem, tanto na Grécia como em Roma, estátuas de mármore que eram vendidas para homens ricos, colocavam para enfeitar sua casa. O Museu do Vaticano está repleto de estátuas que eram encontradas, às vezes, assim, acidentalmente. Ele levava para o Vaticano, dava de presente para o Papa, tirava de contexto, não havia essa classificação, essa organização, onde é que foi encontrado, qual o contexto da peça. Isso é muito novo. E também não tinha essa questão de levar um objeto de um país para outro. Aí os ladrões de sepultura ganhavam vantagem. Chegavam lá, encontravam e invadiam, saqueavam tudo. Quando a arqueologia chegou, muitas dessas tumbas já tinham sido encontradas e estavam completamente vazias. A sorte arqueológica é que, pelo menos no que diz respeito à 18ª dinastia, a maior parte das múmias da 18ª dinastia foram recuperadas. Pelo menos as múmias não viraram cinza. Pelo menos as múmias. Mas os túmulos, praticamente mais nada. Vocês estão vendo aí algumas escadarias, não sei se dá para vocês perceberem hoje, já com o turismo, algumas tumbas são abertas e você tem as pessoas subindo as escadas para visitar as tumbas faraônicas ali. Olha de noite que legal. Tem um passeio noturno lá no Vale dos Reis. Eu nunca fiz o passeio noturno, sempre fui de dia, nas vezes que fui lá. Mas esses pontinhos de luz amarela são lugares onde tem tumbas faraônicas. E aqui um mapa das várias tumbas que estão ali no Vale dos Reis. E eu coloquei esse outro aqui para mostrar para vocês a tumba do Tutankhamon. Ele era da 19ª dinastia, não da 18ª, mas é o faraó mais famoso que nós conhecemos hoje, é Tutankhamon. Vocês estão vendo a seta vermelha? Ela aponta para a tumba de Tutankhamon. E a seta verde aponta para a tumba de Ramsés III, tá certo? E junto à tumba de Ramsés III, você tem do outro lado lá de Tutmés I, que está lá na ponta, lá em cima, mas aqui é Ramsés III. Olha o tamanho da tumba do Tutankhamon, que era muito menor do que a tumba de Ramsés III. Muito menor. Mesmo assim, a sua tumba foi impressionante e hoje o Tutankhamon é mais famoso para a gente do que Ramsés III. Agora, você pode perguntar, Rodrigo, o que fez o Tutankhamon ficar tão famoso? Lembra que eu falei que os ladrões de sepultura chegavam antes ali, saqueavam tudo, e quando o arqueólogo chegava, já não tinha praticamente mais nada para encontrar? Pois é, a única tumba faraônica intacta que os arqueólogos ou exploradores chegaram antes dos ladrões foi a tumba de Tutankhamon. Eu falei Tutankhamon o tempo todo aqui, né? Só conferindo? Tutankhamon, né? Eu não confundi, não. É Tutankhamon. Tutankhamon foi a única tumba que encontraram intacta. Só para você ter uma noção, essa tumba de Tutankhamon era pequena. Ela dava, se comparada com a tumba de Ramsés II, 1/12. A tumba de Ramsés II é 12 vezes maior do que a tumba de
do rei Tut, Tutankhamon. Mas, como Tutankhamon foi a única tumba até hoje encontrada intacta, então, realmente foi surpreendente. Agora, veja bem, do ponto de vista histórico, Tutankhamon foi o faraó mais pobre de todos. Mais pobre. Morreu novo, com 17 ou 18 anos, não tiveram tempo de preparar uma tumba adequada para ele, porque ele morreu muito cedo. Ele foi sepultado às pressas, sem muito requinte, comparado ao requinte egípcio. Como eu falei, a tumba de Tutmoses II era 12 vezes maior do que a dele. E a do Tutmoses III, ela pelo menos umas 4 ou 5 vezes maior. Mesmo assim, encontraram na tumba de Tutankhamon toneladas, literalmente toneladas de ouro. Olha aqui um desenho de como a tumba era por dentro. Então você tem um corredor na parede e lá tinha vários cômodos, estavam intactos. Essa tumba foi redescoberta em 1922 por Howard Carter, ele que descobriu a tumba de como as coisas estão empilhadas dentro da tumba dele desde o dia que ele foi colocado ali. Então você tem rodas, carruagens faraônicas inteiras, cama, todos esses objetos foram levados depois para o Museu do Cairo, onde estão até hoje em exposição. Lembra aquela massa? Eu esqueci de colocar, priceless, de ouro puro, maciço. Pois é, ela estava na múmia dele. E, gente, quem já foi ao Egito aí pode confirmar isso. Tinha cadeira de ouro, cama de ouro, um sarcófago inteiro de ouro, fora outras pedras preciosas. Então, ele era o mais pobre dos faraós. Imaginem se a tumba de Ramsés II tivesse sido encontrada intacta. Então, o Tutankhamon ficou famoso porque encontraram a tumba dele intacta em 1922, Howard Carter. Só isso, mais nada. Porque os outros, quando chegaram, as tumbas já estavam violadas. A ver aqui, ele deu uma travadinha aqui, ó. O pessoal tá ouvindo bem? Opa, travou, live travando. Tá travando. Continuou? Voltou? Teste. O professor tá cortado. Travou. Vamos ver aqui, novos comentários. Voltou? Atenção, alô? Voltou? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Voltou. Ok. Eu queria saber até onde que eles conseguiram me ouvir. Tá normal agora. Obrigado, viu, gente? Como eu falei, eu não estou em casa. A live de hoje eu estou usando estou roteando o meu celular aqui. Vocês ouviram eu falar, então, vou falar isso aqui, me dizem se é isso mesmo. Vocês ouviram contar que o Tutankhamon ficou famoso porque a tumba dele foi a única encontrada intacta e que ela tinha toneladas de ouro. Vocês ouviram essa informação? Ok? Sim? Ok. Então agora mais um desenho de como são as tumbas por dentro, tá vendo? Olha, então você tinha a entrada, que era isolada do público, e um corredor enorme. E aí a tumba ficava lá no fundo, como você pode ver. Agora, você pode me perguntar, Rodrigo, tá bom, então já aprendi que encontraram a tumba de Tutmoses III, já aprendi como é que as múmias eram colocadas no Vale dos Reis. Agora, você falou que tinha uma provável relação entre esse achado e a história bíblica. Qual seria essa relação? Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês primeiro uma questão que muita gente erra por aí. Talvez por causa de novela, por causa de desenho animado da Disney ou por causa do filme Os 10 Mandamentos.
muitas pessoas pensam que o faraó do Êxodo foi Ramsés II. Não é isso? Muita gente fala, lembra o filme da Disney? O Moisés falando, Ramsés. Na novela Os 10 Mandamentos também, o faraó acabou sendo Ramsés. No antigo filme lá, Os 10 Mandamentos, aquele filme antigo, acho que 1960, também é o Ramsés que é colocado como faraó do Êxodo. Mas ele não é o faraó do Êxodo, na minha compreensão. Eu vou explicar a vocês por quê. Tá pequenininho esse slide aí, quem estiver vendo no celular vai ter dificuldade. Mas eu vou explicar para vocês aqui. Você está vendo uma linha do tempo, uma cronologia do tempo, tá certo? E você tem aqui, na parte direita, Ramsés II, está cinza aí. Então, alguns acreditam que Ramsés II seria o faraó do Êxodo. Mas eu tenho uma convicção, vou apresentar para vocês o porquê, que o faraó do Êxodo foi Tutmoses III, filho do Tutmoses II, que foi encontrado agora. Então, o Êxodo estaria aqui, olha, nessa parte em amarelo. Por que a gente chega a esta conclusão? Eu vou dar para vocês algumas razões aqui. Em primeiro lugar, deixa eu só remover aqui, eu vou falar por que as pessoas se apressam a dizer que Ramsés era o faraó do Êxodo. Elas se apressam por causa disso aqui. Se você tiver uma Bíblia, inclusive, acompanhe comigo a leitura. Se não, preste atenção e depois você pode conseguir ler. Aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 11, diz assim: E os egípcios puseram sobre eles, sobre os hebreus, feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Pitom e Ramsés. Aí o pessoal raciocina assim, peraí, se os hebreus construíram uma cidade para Ramsés, então, obviamente, Ramsés é o faraó do Êxodo. Mas calma, nem tanto. Sabe por quê? Quando a gente vai para o livro de 1 Reis, capítulo 5, 1 Reis, capítulo 6, melhor dizendo, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó, no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Veja bem, aqui a Bíblia está falando que Salomão começou a edificar o templo, a casa do Senhor, no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito. O problema é que Salomão começou a construir o templo por volta de 965 a.C., 960 a.C. Se você colocar 480 anos para trás, você não cai na época de Ramsés. Você cai na época da 18ª dinastia, você cai pelo menos 150 anos antes de Ramsés. Ramsés está no século 13 e Salomão 960, se você somar, vai dar no século 15. Então você vai ter passado a época de Ramsés. Além disso, eu quero mostrar para vocês aqui outra coisa curiosa. Olha aí o que eu coloquei. Aqui eu coloquei 965, não é isso? A questão da construção do templo. Se você também for ver ali a questão de... Lembra, essa aqui é uma parte interessante, eu vou só explicar isso para vocês para não ficar cansativo. Lembra de Jefté? Tem uma passagem no livro de Juízes, que Jefté, quando ele vai reclamar com os homens da terra, Jefté fala assim, já tem 300 anos que nós estamos nessa terra, 300 anos, e vocês não cobraram a terra, agora vocês querem cobrar a terra? Vamos pegar essa informação. Se Jefté fala, já tem 300 anos que estamos aqui, e os especialistas colocam que isso aconteceu no ano 1100 a.C., olha, se em 1100 a.C. os hebreus já estavam 300 anos na terra, isso vai fazer com que o êxodo tenha sido antes de 1400 a.C. E Ramsés é 1270.
Então é bem antes de Ramsés. Então você coloca 1400 a.C., é a época em que os hebreus entraram na terra de Canaã. Se você colocar mais 40 anos de travessia no deserto, você vai chegar a 1440 a.C. 1440, 1445 é a época mais provável do êxodo, e quem estava no trono do Egito não era Ramsés, mas era Tutmoses II. Mas aí você pode perguntar assim, Rodrigo, mas tem mais alguma evidência? Tem. Olha essa outra aqui, ó. Essa aqui é a pedra de Meremptah. Eu falei 2.700, não perdão, gente. O Ramsés II é 2.099, 1270 é a época que os que acreditam que o êxodo foi na época de Ramsés colocam. Mas o reinado dele está aí, ó, 1299 até 1232 a.C. Essa pedra que você está vendo aí é a pedra do faraó Meremptah, filho de Ramsés. E o faraó Meremptah fala nessa pedra aí, no Museu do NASP tem uma cópia dela, que o povo de Israel já existia em Canaã e foi combatido pelo faraó. Ora, para ele combater o povo de Israel ali, é porque ele já era uma nação. Então, tinha que ter passado pelo menos 40 anos de travessia no deserto. Aí não dá tempo dessa pedra ter sido escrita fazendo esse relato. Então, por essas e outras razões que eu poderia apresentar, o faraó do êxodo não é Ramsés. Mas aí você me pergunta, Rodrigo, tá, mas a Bíblia fala que eles construíram uma cidade celeiro para Ramsés. Como é que você faz? Como é que você explica esse versículo da Bíblia? Simples. O próximo slide vai explicar para vocês. Olha aqui. A cidade de Ramsés é a cidade de Avares. Mas olha o que os arqueólogos descobriram. Que Avares estava construída embaixo e na parte superior dela, Ramsés construiu a sua cidade. Percebam? Então tinha uma cidade de Avares, que era a cidade que os hebreus construíram para ser celeiro, e em cima da cidade de Avares, Ramsés construiu a sua cidade. Então, o que eu tenho aqui, pessoal, é uma atualização do texto. Tá certo? É uma atualização do texto. É como se eu falasse assim, gente, o Colégio de São Paulo, que foi fundado pelos jesuítas, ficava ali na Praça da Sé, onde hoje é a Praça da Sé. Mas veja, quando eu falo onde hoje é a Praça da Sé, eu estou atualizando o texto, porque na época dos jesuítas não existia a Praça da Sé com a Igreja da Sé que nós conhecemos hoje em São Paulo, no centro de São Paulo. Eu estou atualizando. Quando você fala também assim, em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não havia Brasil em 1500, como é que ele descobriu o Brasil? Ele descobriu uma terra que somente depois veio a ser batizada com o nome de Brasil. Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu uma terra que depois seria batizada com o nome de América. Mas os historiadores acabam reduzindo e falam, Colombo descobriu a América. É uma atualização do texto. E essa atualização foi feita no Gênesis também. Quer ver? Olha, quando você vai para Gênesis capítulo 47, versículo 11, estou falando da época de José do Egito, Gênesis capítulo 47, deixa eu abrir aqui para vocês, versículo 11, perdão, estou em Êxodo aqui, gente, perdão. Gênesis 47, versículo 11, quando fala da época de José do Egito, olha o que diz aqui, olha. Então José estabeleceu seu pai e irmãos e lhes deu propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. Na terra de Ramsés. Então, Ramsés não podia existir na época de Moisés e na época de José do Egito, não tem menor sentido isso. Então, quando a Bíblia fala na terra de Ramsés, está falando desde a perspectiva da época em que o texto foi escrito ou que uma anotação foi feita. Eu acredito particularmente que Moisés escreveu o Êxodo, mas editores depois de Moisés podem ter feito uma atualização do texto, para ficar mais fácil do leitor entender, ou do ouvinte, né? Porque nem todo mundo podia ler. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, Ur, na época de Abraão, não chamava Ur dos Caldeus. Foi uma atualização. Assim como os professores de história dizem que Cabral descobriu o Brasil e Colombo descobriu a América, sendo que não havia nenhum lugar chamado América nem Brasil. É uma atualização. Ficou claro? Então, o faraó do Êxodo seria, na minha compreensão, o Tutmoses
III, filho do Tutmosis II, que encontraram a tumba dele agora. E aí você vai entender isso nesse painel aí. Não olha para a caveirazinha não, tá? Os egípcios, quando inauguraram a 18ª dinastia, tiveram como primeiro faraó o faraó Amose, ou Amoses. Esse faraó Amoses teve um filho, Amenhotep I, tá certo? E o Amenhotep I, ele teve um filho chamado Tutmosis I. Aí o Tutmosis I casou-se com a irmã dele, que era a rainha Amoses. Fique tranquilo que os egípcios davam nome de homem para as mulheres, tá bom? Então veja bem, Amose teve um filho chamado Amenhotep I. Esse Amenhotep teve um filho que assumiu o trono chamado Tutmosis I. E o Tutmosis I tinha uma esposa real chamada Amose. Só que o Tutmosis, fofoca, né? Tutmosis amava pular a cerca. E ele tinha uma amante chamada Mutnefret. E aí o bicho pegou. Por quê? Com a amante, ele teve um filho que se chamou Tutmosis II. E com a Amose, ele teve uma filha que chamava-se Hatshepsut. Aí tivemos um problema de família. Sabe por quê? Em primeiro lugar, há egiptólogos que duvidam que Tutmosis I viria da linhagem real faraônica. Muitos acreditam que o Tutmosis I foi um aventureiro que foi adotado por Amenhotep I como genro e, por sinal, filho. Mas ele não tinha sangue real. Ele não tinha sangue real. E quando ele teve um filho com a amante, com a Mutnefret, ele deu para o filho o nome de Tutmosis II, que é esse sujeito que encontraram a tumba dele agora. E com a esposa real, ele teve uma filha chamada Hatshepsut. Agora raciocina comigo. Lembra que eu mostrei para vocês que as mulheres tinham pirâmides menores? Eu até falei assim, as mulheres vão ficar agora pau da vida com os egípcios, porque eles não valorizavam tanto as mulheres? Pois é. Um homem tinha mais ascendência ao trono do que mulher. Até essa época, quem tinha que ser faraó era homem, ponto final. Aí você vê a confusão. Porque o rei tinha 2 filhos. Uma menina, que era a filha legítima, que era a filha da esposa dele, e um menino, que era um bastardo, que era filho dele com a amante. Mas na manobra política, quem ocuparia o trono? Aí sabe o que o Tutmosis I fez? Ele obrigou o filho bastardo, Tutmosis II, a se casar com a filha real Hatshepsut. A Hatshepsut teve que casar com o irmão bastardo dela. E para piorar, esse irmão bastardo dela que assumiu o trono do Egito. Pensa que é pouco? A confusão continua. Olha bem. Aí, a Hatshepsut teve com o marido dela uma filha chamada Neferuri. Parece que ela repetiu a sina da mãe, né? Não acredito em sina, mas só força de expressão. E o Tutmosis II, ele também tinha uma amante chamada Isis, ou Iset, em egípcio, e ele teve com ela um filho, Tutmosis III. Tutmosis III. Aí nós repetimos o problema, porque a Hatshepsut, além de ter que casar com o irmão bastardo dela e vê-lo no trono, ela não conseguia ter filho homem. Ela teve uma menina, e pior do que a mãe dela, porque a menina dela morreu novinha, a Neferuri. Então ela não tinha filho. E, obviamente, raciocina comigo, quem que ia assumir o trono do Egito? Tutmosis III, o enteado dela, filho do marido dela com a amante. O marido dela já era um bastardo. E ia colocar um outro bastardo no trono. Aí você entendeu a confusão? Foi por isso que a Hatshepsut, que para mim era a mãe adotiva de Moisés, ela estava um dia mergulhando nas águas do rio Nilo, talvez assim, já destinada a casar, mas mocinha, menininha ainda, talvez com seus 10, 12 anos de idade, as meninas casavam novas naquela época, e ela está pedindo um filho. Naquela época ela era filha do faraó, ela não era rainha do Egito. E quando ela está pedindo aos deuses um filho, aparece um cestinho boiando,
e dentro dele um menino. Ela viu que o menino era dos hebreus, mas se foi o deus Nilo que deu aquele menino para ela, o deus Rapi, ela aceitou de bom grado. Só que, para a família real não descobrir, ela mandou que criassem o filho às escondidas. Quando o pai da Hatshepsut morre, quando o marido da Hatshepsut morre, ela não deixa o Tutmosis III assumir o poder. Ela assume o poder e se torna a primeira mulher faraó do Egito, primeira e única. Aí você pode falar, não, Rodrigo, mas tem a Cleópatra. Cleópatra não era egípcia. A Cleópatra era grega. Então a faraó mulher foi a Hatshepsut, mulher egípcia mesmo. A Cleópatra era outra história, era descendente de Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre o Grande. A Cleópatra não era egípcia, ela era grega. Então a Hatshepsut ficou cerca de 18 anos no poder. Se você pegar a cronologia de Moisés, dá direitinho. O Moisés nasceu, foi criado junto com Tutmosis III. Moisés conheceu o Tutmosis II, que é esse que encontraram a tumba dele agora. E quando Moisés matou o egípcio, que Moisés fugiu para o deserto, a Hatshepsut, talvez na esperança de Moisés voltar, ela mesma assumiu o trono do Egito. E ficou 18 anos ali no Egito, governando como faraó. Uma curiosidade, todo mundo sabia que era uma mulher, mas nas aparições em público, a Hatshepsut tinha que vestir de homem e colocar uma barba postiça. Que coisa horrível, né? O machismo na época era terrível. Ela tinha que colocar uma barba postiça, porque ela só podia falar com uma representante de Horus. Então ela tinha que ser um homem. Então ela vestia de homem, mas todos sabiam que era uma mulher. Sim, você vê isso no passado. E quer ver mais uma curiosidade? Todos os faraós da 18ª dinastia, todos não, uma boa parte deles, eles têm o nome terminado em Moses. Tutmosis, que eu acabei de falar para vocês, ou Tutmés. E olha que agora você já sabe o que é cartucho? Tá vendo o cartucho? No primeiro cartucho está escrito o nome Amose. Amose. O A é uma lua, tá vendo que é uma lua minguante ali, olha, uma lua minguante, uma lua no horizonte ali, e você tem como se fosse um feixe ali de cordas, depois um cajado. Você lê Moses. A é lua. Moses significa nascido de. Moses. O segundo cartucho tem o nome Tut, ou Tot, que é o deus escriba. Ele está representado por uma ave aí, tá vendo a ave, a Ibis? Então eles desenhavam a Ibis, porque a Ibis era o deus Tot. Então você tinha o Tot, Moses, Tut, Moses. Agora olha que interessante, a lua que vocês estão vendo era uma divindade para os egípcios. É o deus A, o deus da lua. E o Tot, o Tut, também era uma divindade. Você lembra, por exemplo, Tutankhamon? Então você vê que tem toda uma relação com os deuses. Agora olha que interessante. Tutankhamon é da 19ª dinastia. Falando da 18ª, eles tinham muito o costume de colocar o nome de uma divindade acoplado ao nome Mose, que lê daquele jeito, como se fosse aqueles 3 feixes e o cajado, Mose. Então, Mose. Mose significa nascido de. Nascido de. Então, Mose, nascido do deus A, o deus da lua. Tutmose, ou Tutmoses, nascido do deus Tot, o deus escriba. Aí, quando você vai para a Bíblia, o nome de Moisés, Moshe, em hebraico, que aparece aí, ele seria a forma hebraica da terminação dos nomes faraônicos. Mose. Mose. Assim como a gente fala, por exemplo, veja bem, em hebraico, Moshe, em egípcio, Mose, ou Mes, Mose ou Mes, pode pronunciar das duas maneiras. Assim como a gente fala, por exemplo, Helen, em inglês, em português é Ellen, assim como a gente fala, por exemplo, deixa eu ver um outro nome aqui, gente, fugiu agora, Paul, em inglês, pra gente em português vira Paulo, Pablo, assim também, Moshe, em hebraico, vira Mes ou Mose, em egípcio. Então, o nome de Moisés significa nascido de. O que está faltando? O nome da divindade. Quando a Bíblia fala que a menina, que para mim era Hatshepsut, tirou Moisés das águas e falou assim, vou chamá-lo de Moisés, porque das águas o tirei,
eu não entendo que água seria a origem etimológica do nome Moisés, porque todos os estudiosos já viram que não tem ligação entre a palavra Maim, que é água em hebraico, e a palavra Moshe. Não tem. Nem em árabe, Maia, em árabe é Maia, em hebraico Maim, ou Mo, que seria... O Flávio José fala que seria de Moisés, mas não temos nenhuma ligação concreta entre o nome Moisés e qualquer raiz etimológica relacionada à água. A meu ver, Moisés significa nascido de. Faltou o nome da divindade. E como o Nilo era um deus, o deus Rapi, talvez, é uma hipótese, eu não posso provar, talvez o nome completo de Moisés seria Rapimose, nascido do deus Rapi, o deus do Nilo. Mas quando ele descobriu as suas origens hebraicas, ele certamente tirou do seu nome, o nome da divindade ficou apenas Mose. Tá bem? Então, em resumo, esse faraó, cuja tumba foi encontrada agora, seria o pai do faraó do Êxodo. Aí olha que interessante. Os egípcios, quando eles morriam, eles colocavam na tumba deles vários desenhos, vários dizeres e várias orações da Duat, ou Amduat. Eram 12 Duats, que representam a ida do faraó desde o mundo dos mortos até a presença de Osíris e voltar para ter a vida eterna. Quando, no século XIX, Victor Loré descobriu a tumba de Tutmosis III, a tumba já estava saqueada, porém o sarcófago da múmia estava intacto. Lembra que eu falei com vocês que ninguém tinha interesse em múmia, eles queriam as joias do faraó. Então já estava saqueado, mas o sarcófago estava intacto. O Victor Loré abriu o sarcófago e viu a múmia lá dentro. Eles faziam uma coisa terrível, eles rasgavam a múmia toda. Por isso que hoje você, na primeira foto que eu mostrei, a múmia está lá sem as bandagens originais, né? A múmia foi completamente rasgada, as bandagens dela, e a múmia pode ser vista hoje no Museu do Cairo. Só que tem uma curiosidade. O Tutmosis III morreu na casa dos 60 anos. E a múmia que eles encontraram ali dentro do sarcófago dele era um jovem de 20 anos, aproximadamente, 20 e poucos anos. Então, o grande mistério para os egiptólogos é quem e por que uma outra pessoa foi sepultada no lugar de Tutmosis III. Veja, o sarcófago de pedra estava inviolado. Então, não tem sentido um ladrão de sepultura abrir e colocar uma outra múmia qualquer lá dentro. Alguém, no passado faraônico, foi sepultado no lugar de Faraó. Isso é fato. O porquê, uma conjectura que a gente pode ter, é que o próprio Faraó morreu nas águas do Mar Vermelho e, portanto, o seu corpo não foi encontrado e não poderia fazer o processo fúnebre de mumificação com o corpo original do faraó. Mas como era importante para a religião e cultura do povo que o faraó fosse mumificado, talvez pegaram uma outra múmia e colocaram no lugar dele ali, de um outro sujeito qualquer. Não sabemos quem é. Alguém até supôs, não seria o primogênito de faraó? Talvez sim, talvez não. Uma coisa curiosa, lembra que eu falei com vocês da Amduat? A tumba do Tutmosis III é a única que tem os seguintes dizeres na 12ª Duat, na 10ª Duat, corrigido. Ó grande Deus Horus, que aqueles que morreram afogados por seguir a minha carne possam receber ar para que eles possam purificar, para que eles possam respirar. Que o seu corpo não seja esquecido na escuridão da Duat. Que eles possam, apesar de não terem sido sepultados, que os seus corpos possam ser retirados das águas, que eles recebam oxigênio para que respirem. Aqueles que morreram afogados por seguirem a minha carne, que possam ter paz vinda de ti. É o único faraó que tem essa estranha oração na sua parede. E o curioso é que a oração, vou colocar de novo aqui para vocês verem, eu não sei se vocês conseguem ver, esse é o Victor Loré, que descobriu a tumba. Aqui está a tumba e a parede lá atrás com os desenhos, tá vendo? Aí, eu vou mostrar para você aqui o que está na parede. Eu consegui essa imagem de um livro de egiptologia. Então você está vendo lá toda a Duat, a 10ª Duat, com as pessoas lá, porque ela era ilustrada também, a oração da Duat. E no terceiro
você vê que tem 3 andares. Tem o andar de cima, o do meio e o de baixo. No andar de baixo, você tem uma faixa cinza, porque essa foto está em preto e branco, ela foi reproduzida por um desenhista. Sabe o que está nessa faixa cinza? Os corpos, os cadáveres daqueles que morreram afogados por seguirem o faraó. Olha aqui nessa outra imagem, eu tenho uma egiptóloga fazendo uma limpeza da parede original e é possível você ver vários homens afogados e ver que a parte baixa é em azul. Agora, vejam que interessante. Um faraó que tem as pessoas que o seguiram morrendo numa grande inundação, e não faz sentido falar que essa inundação aconteceu no norte, porque em Alexandria chove, mas na região do Cairo, do atual Cairo, na época não existia Cairo, né? Não chovia. O Nilo não transbordava para matar um exército inteiro afogado, mas esse faraó testemunha que o exército dele morreu afogado por seguirem a carne dele. Então, por essas razões, eu acredito que Tutmoses III, filho do Tutmés II, é o faraó do Êxodo. E tem mais, viu? O primogênito dele morreu antes do pai. Por isso que quem assume o trono depois da morte dele é Amenhotep II, porque o filho dele morreu antes do pai. E lembra da morte dos primogênitos? Pois é. Agora, o mais curioso é que se Moisés tivesse preferido continuar na boa vida do Egito, em vez de aceitar o chamado de Deus, talvez Moisés seria um faraó. Talvez o seu nome seria estudado por egiptólogos hoje, e talvez a múmia de Moisés estaria em exibição ali no Museu do Cairo. Mas Moisés escolheu a melhor parte. Perdeu a glória desse mundo, mas agora participa da glória de Deus. E foi visto no Monte da Transfiguração, glorificado ao lado de Jesus. Uma glória que certamente é superior a qualquer glória desse mundo. Se você gostou desse conteúdo, eu quero mostrar para você uma coisa aqui, olha. Tem muito mais no meu livro A Bíblia e o Egito Antigo. Esse aqui é apenas uma parte. Vou ter que atualizar o livro agora com o achado da tumba de Tutmoses II, né? Tem um mês que foi achado, eu vou ter que fazer essa atualização no livro. Mas o resto está aqui com muitos outros detalhes, ilustração, e você pode adquirir o livro, é simples, está aí. A Laura colocou o link, e tem 3 links lá para coisas que interessam você. Do livro, da plataforma Bíblia Comentada, onde tem muito conteúdo esperando por você, e da viagem para Israel agora em julho, para conhecer o país comigo. Eu vou ser o seu guia, e você também vai poder escavar comigo na cidade de Laquis. Então, 3 coisas importantes aí: Bíblia Comentada, o livro A Bíblia e o Egito Antigo, que eu escrevi com o professor William, e que foi meu aluno, inclusive, eu tive o privilégio agora de escrever o livro com ele, o William Cardoso, e também sobre a plataforma A Bíblia Comentada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Desculpem a trava da live, mas eu espero que tenha dado tudo certo.